Boa tarde, Júlio. Como vai? Muito bem, muito bem. Para nós é muito gratificante tê-las entre nós na abertura desse evento, né? De uma comissão tão prestigiosa como é a nossa, da comissão assalariada, e contar com sua presença entre nós, nobres advogados, é muito gratificante. A honra é toda minha. Muito obrigado. Júlio, como vice-presidente da Comissão da Advocacia Assalariada, eu queria muito agradecer as meninas e os meninos que fazem parte da nossa comissão, em especial a doutora Rafaela Reis, que sem ela nós não teríamos esse congresso, certamente. Ela não gosta muito que a gente faça os elogios, mas elogios são necessários para as pessoas que o merecem, né? Sim. E também a nossa presidenta, a Ana Lívia, uma pessoa extraordinária que eu tive o prazer de conhecer e tenho o prazer de integrar essa comissão junto com ela. Também agradeço todas as meninas que estão aí, as doutoras, doutora Perusca, a doutora Dione, o senhor. É, Nós começamos de uma maneira brilhante. De manhã as falas, eu me emocionei, cheguei a me emocionar. E eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que agora também teremos falas tão brilhantes como as da manhã. E eu queria também aproveitar e convidar todos os colegas para divulgarem nosso congresso, porque é um tema árduo, eu sei, ainda mais no Brasil, né? É um país que ele prima por precarizar o trabalho e não a condição de assalariado muitas vezes é uma condição que as pessoas fogem, né? Os escritórios e as bancas fogem dessa condição de garantir um emprego digno a seus funcionários, né? Então é um tema muito árduo, mas é necessário. A conscientização é necessária. A gente precisa falar sobre, a gente tem que falar do nosso compromisso como constitucional como advogados, dos nossos juramentos, e a gente precisa ter propósito. Uma vida sem propósito é vã, né? Então é disso que a gente vai falar aqui nesse congresso e eu estou muito orgulhosa de todos os convidados, todo mundo que pôde participar, e eu espero que seja tudo bem e que corra tudo bem. Obrigada, viu? Doutora Aide, nós que agradecemos vossa participação, também agradecemos nossa querida doutora Ana Lívia, que é a presidente desta comissão, que tanto enriquece, né, o nosso debate. Estamos constantemente nessa discussão capital versus trabalho, que é uma discussão totalmente pertinente, nós fazemos parte como advogados e advogadas, e não podemos deixar de ter uma representação à altura dos trabalhadores, no caso advogados, que militam nessa luta, né? E aproveitando aqui um momento, eu também gostaria de falar um pouco da minha atuação, para que as pessoas também saibam, né? Quando a querida Ana Lívia me fez o convite para integrar esse debate, eu me senti mais à vontade em ser o mediador, por não ser um trabalhador como advogado bancário, né? Sou dirigente sindical do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e também, um foco da minha pesquisa de doutorado, o debate racial no pensamento econômico brasileiro. Ou seja, pensar a questão racial com foco na economia. Mas um ponto que me senti muita vontade para fazer esse debate é que, como dirigente sindical, do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, eu sempre tive uma aproximação muito forte com os advogados bancários, né? E também com aqueles que fazem as defesas das causas pertinente aos bancários. E uma luta constante desses trabalhadores sempre foi referente à ausência de direitos que muitos deles possuem. Como, por exemplo, serem sócios de grandes escritórios ou de pequenos escritórios com percentual mínimo e não possuem, na verdade, serem verdadeiros funcionários desses escritórios e terem sua situação de emprego maquiada. Então, isso sempre me gerou um grande incômodo. E frente a isso, quando do convite, eu senti a necessidade de integrar essa comissão, uma comissão muito valiosa, que precisa de uma forte atuação dos seus representantes, dos seus trabalhadores como um todo. E eu tenho certeza aqui, por todas essas queridas companheiras que integram esse grupo, e será uma discussão muito rica e extremamente pertinente. Então, iniciando
dos trabalhos, vou fazer a apresentação aqui. A nossa primeira debatedora será a nossa querida Dione Almeida, a qual eu vou falar um pouco do seu currículo e abrir o espaço à fala. E só explicando um pouco aqui da dinâmica desse grupo, nós teremos 3 falas, que durarão em torno de 1 hora, o tempo total delas, e depois, no segundo momento, nós vamos abrir aqui para os debates entre todos nós, tá bom? A nossa querida doutora Dione Almeida é advogada, pós-graduada e mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Ela é presidente da OAB, subseção de Miracatu, diretora suplente da Federação Nacional dos Advogados, membra efetiva regional do Núcleo de Direitos Humanos no Mundo do Direito do Trabalho, pelos trabalhadores na Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB. Após este currículo, né, tão expressivo da nossa querida Dione, nós abrimos o espaço à fala para que ela possa nos abrilhantar com seus conhecimentos. Uma boa tarde, doutora Dione. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim. Cumprimento essa seleta mesa na pessoa da doutora Eide Cabeza, e desde já eu externizo a minha admiração, meu respeito e a minha gratidão por partilhar comigo e conosco tanta generosidade, tanta humanidade e tanto comprometimento com os princípios éticos e com o verdadeiro Estado democrático de direito, que ainda não se concretizou, mas que nós lutamos diuturnamente para que isso aconteça. E eu parabenizo também, desde já, todas as comissões envolvidas nesse grande evento, e meus cumprimentos eu faço na pessoa da doutora Rafaela, e parabenizo pela sensibilidade e pela atenção na formação dos painéis. Eu acredito, eu tenho observado, acho que esse é o meu terceiro convite que eu recebo de vocês, mas eu acompanho todos os trabalhos das comissões, e eu consigo perceber que antes de grandes nomes, como o Dr. Souto, como a doutora Valdete, que nós já tivemos aqui, a Rafaela e todos os organizadores, eles têm uma preocupação com as ideologias de cada convidado, de cada palestrante. E as ideologias, obviamente, que nós adoramos, nós lutamos muito para ter um Lattes invejável, cheio de faculdades, cursos, projetos e publicações, mas as nossas ideologias, elas são muito mais importantes que a nossa formação acadêmica, que as grifes das nossas faculdades. Isso não tem preço e isso não se vende. E eu percebo isso em todos os palestrantes. E aí você liga para um, conversa com o outro, e você vê que, nossa, e aí você tem aquela preocupação, o que eu vou falar? E quando termina tudo, você vê uma harmonia que parece que todos nós combinamos o que falar, porque todos levam para o mesmo sentido, que é a dignidade do trabalhador, do cidadão, a luta por igualdade. E esse comprometimento e essa troca é muito rica. Eu estava muito preocupada em tentar não correr o risco de repetir a fala da manhã. E aí, depois eu conversando com as meninas, eu vi que algumas informações se faz necessário se repetir, não por ser prolixa, mas até para prestigiar aqueles que vão assistir os trabalhos depois em ordens diferentes, em sequências diferentes, alguns painéis, outros não, né? E assim como eu fiz de manhã, eu vou tentar trazer algumas provocações, porque eu não me sinto preparada, nem academicamente, e nem com tanta experiência assim, para falar em questões tão complexas como é a advocacia, e mais complexa ainda, como a advocacia assalariada. E o Dr. Júlio fala de questões raciais. Para quem não vive esse direito do trabalho,
que eu acredito que todos nós vivemos, que é um direito do trabalho, que tem lá suas origens, seus fundamentos, suas estruturas, dos direitos humanos. Falar em intersecções no ambiente de trabalho é fundamental. Não tem como nós falarmos em advocacia, não tem como nós falarmos em exercício profissional, não tem como nós falarmos em trabalho, sem nós trazermos essas nuances. Não acreditar ou achar que é desnecessário trazer esses recortes, essas intersecções, é não contemplar uma diversidade que é visível e que nós não podemos ignorar enquanto defensores de uma democracia. E nós, como advogados, nós fazemos um juramento em defender a democracia, e defender a democracia é defender uma pluralidade que contemple todas as raças, todos os gêneros, todas as religiões. Essas diferenças, que têm sido motivos de desigualdade ao longo dos séculos, elas também impactam nas relações de trabalho. São as mesmas pessoas pertencentes aos grupos de vulneráveis, as pessoas com deficiência, as mulheres, gays, lésbicas, os negros, são essas mesmas pessoas que viveram às margens de uma proteção constitucional e que o Estado contribuiu para que não tivesse acesso aos direitos fundamentais, são essas mesmas pessoas que têm as maiores dificuldades em acessar os postos de trabalho em condições de igualdade, são as mesmas pessoas que têm uma grande dificuldade em ter uma promoção no ambiente do trabalho, e são as mesmas pessoas que têm uma dificuldade em permanecer durante todo o contrato de trabalho e de emprego, ou só de trabalho, que são as mesmas pessoas que têm dificuldades em permanecer todo o lapso contratual sem sofrer nenhum tipo de assédio e de ataques a direitos fundamentais. Então, não temos como nós ignorarmos esses fatos se nós quisermos pensar em uma advocacia em condições de dignidade, né? E esse recorte eu entendo imprescindível, e em 2, 3 frases de cada um de vocês, eu consigo perceber que todos também comungam com esta mesma afirmação. Vamos lá. Eu acredito que nós precisamos trazer algumas provocações, como eu falei, não conclusões, mas provocações imprescindíveis para que nós possamos construir um conjunto de estratégias que realmente tenham efetividade para beneficiar a advocacia como classe de trabalhadores. E quando eu falo em trabalhadores, eu falo em sócios, colaboradores, freelancers, autônomos e falo em empregados. Sobretudo, beneficiar a advocacia assalariada. E também aquele advogado que, na prática, ele é um advogado empregado, mas que não está assalariado, em razão de ter todos os seus direitos sociais desrespeitados por meio de um contrato fraudulento, no qual ele figura como sócio, e que, na verdade, é um instrumento de violação de direitos trabalhistas e previdenciários. Esse advogado, que na prática é um empregado, mas que não está assalariado formalmente, ele, na realidade, ele está desprotegido, porque ele não tem o mínimo das garantias que um contrato de emprego lhe traria. E eu chamo a atenção da advocacia no sentido que nós sabemos que o exercício da advocacia, ele é elitizado. Ainda nos exige uma vestimenta impecável,
formalidades nos tratamentos. E isso tende a nos iludir e nos distanciar da figura do empregado, de uma forma que nós acabamos não nos reconhecendo como empregados. E quando nós não nos reconhecemos como empregados, nós renunciamos a direitos sociais e a direitos fundamentais. Isto é compreensível quando nós admitimos e consideramos que em um país que os trabalhadores empregados são tão desrespeitados, nós temos essa tendência a querer ou a tentar afastar, ainda que inconscientemente, a nossa imagem da ideia do empregado, que na sua grande maioria, ainda vive em situação de miserabilidade, com baixo nível escolar, que não tem acesso ao lazer, à saúde, à moradia. Quando eu falo em moradia, eu não falo em morar, eu falo em morar confortavelmente e com segurança. E essa afirmação de que nós somos trabalhadores e que nós podemos ser empregados sem o glamour do sócio, é uma afirmação que nos convida a nos levantar de um trono irreal, elitizado, glamouroso, de sócio, e nos convida a sentar em cadeiras reais, muitas vezes até menos glamourosas que a de um sócio, de um colaborador, mas uma cadeira real e amparada de proteção legal. E esse trono fictício que nós somos induzidos a sentar, ele é criado pelo sistema do capital, em detrimento do trabalho, e é um sistema que não beneficia o trabalhador, o empregado, o advogado empregado, e que não beneficia a sociedade. É essa concepção vaidosa de autossuficiência, que eu não estudei para não ser empregado de ninguém, por exemplo, que faz com que alguns tenham dificuldade em reconhecer que ser empregado, ser assalariado, muitas vezes é muito melhor que ser um sócio figuratício, com um sócio fictício que tem lá 1% das ações e que tem jornadas exaustivas, sem recebimento de horas extras, por exemplo. Essa vaidade, ela coloca em risco a efetividade de um monte de direitos fundamentais enquanto trabalhadores, que são direitos que o conjunto desses direitos, eles formam um patamar mínimo civilizatório, ou seja, o mínimo que alguém precisa para ter condições de viver com dignidade. Então, eu lembro a todos a importância do trabalho, da dignidade do trabalho e quanto é digno e dignificante atuar na defesa de terceiros como advogados e em sua própria defesa, independentemente de sermos donos de bancas, advogados autônomos, freelancers, advogado assalariado. Então, eu não estou afirmando que todos nós somos empregados, mas que muitos dos advogados que figuram como sócio de escritórios, colaboradores, sem um contrato de emprego formal, são empregados e estão às margens de toda a proteção trabalhista. Logo, lógico, né, na prática, esse empregado, e não sermos reconhecidos como empregados, não nos tira de uma vulnerabilidade que é própria
não só do empregado, uma vulnerabilidade que é própria daquele que vende o trabalho em troca do capital. Então, essas denominações, elas se tornam dispensáveis se nós partirmos de uma lógica que existe dois lados, capital e do trabalho, e que por mais que nós sejamos instruídos, doutores, mestres, pós-docs, por mais que nós tenhamos um látis invejável, nada tirará a vulnerabilidade que nós temos diante do capital, do dinheiro, que tem sido a roda do mundo ao longo de todos esses anos. A questão é, o fato de nós sermos advogados, conhecermos leis, o nosso estatuto da advocacia, nada tira a nossa impotência diante do capital, nada nos imuniza contra esse sistema perverso. E a nossa capacidade intelectual não nos faz hipersuficientes. E ao contrário do que muitos tribunais do trabalho têm entendido quando analisam questões de vínculo de emprego de advogados, ao contrário do que eles entendem, o nosso trabalho intelectual não afasta a subordinação. E é por isso que todos nós, advogados, sejamos sócios, colaboradores, nós devemos estar diligentes. E quando nós vislumbrarmos que somos empregados, nós temos que nos despir dessa vaidade de sócio e termos coragem de nos reconhecer como advogados empregados e buscar administrativa e judicialmente o que nos é de direito. E hoje de manhã eu questionei como nós, enquanto advogados, enquanto sindicatos, enquanto federação, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público do Trabalho e Tribunal do Trabalho, como nós temos contribuído com esse sistema de justiça ou de injustiça, por ação ou por omissão. E aí eu devo acrescentar que nós devemos avançar enquanto classe, enquanto instituição e enquanto sistema de justiça. E avançar precisa de nós sabermos onde nós estamos, em que contexto nós estamos inseridos, qual é a nossa atual situação, o que nos trouxe até aqui, o que nos impediu de estar vivenciando melhores condições de trabalho. Nós precisamos ter uma visão muito madura, muito realista, e para alguns, essa visão madura e realista é uma visão crítica. Então, que seja, nós precisamos ter uma visão muito crítica para ver o quanto nós avançamos. Onde foi que nós avançamos? Onde nós retrocedemos? E o quanto nós retrocedemos enquanto instituição de classe, enquanto advogados, enquanto defensores de direito e de democracia. E quando eu falo em retrocesso, eu não posso esquecer do grande retrocesso que nós vivemos como desmantelamento de um conjunto de direitos, com ataques à advocacia, com ataques a direitos fundamentais de trabalhadores. E eu não posso deixar também de lembrar do ataque à advocacia quanto às nossas prerrogativas. E isso é um retrocesso não só como
instituição, como classe. Obviamente que temos essa esfera, mas é um retrocesso quanto ao próprio Estado Democrático de Direito. Esse mesmo Estado Democrático de Direito que nós nos comprometemos a defender quando nós fazemos o nosso juramento na solenidade de entrega da carteira profissional. E eu acho que nós temos que considerar para onde nós vamos. E para saber onde nós queremos ir, é muito importante que nós saibamos quem nós realmente somos. Se somos advogados, empregados, assalariados, se somos empregados, mas estamos tendo nossos direitos fundamentais precarizados e violados por meio de um contrato de sociedade ou de prestação de serviço ou de colaboração que, na verdade, não condiz com a realidade e que traz prejuízo para nós, enquanto trabalhadores, enquanto cidadãos e para toda a sociedade, né? E nós temos que pensar e traçar metas de avanço. E quando eu falo em metas de avanço no trabalho, na esfera do direito ao trabalho, e não do direito do trabalho, do direito ao trabalho decente, que prescinde de ausência de discriminação, ausência de violência, de iguais oportunidades, eu tenho que falar da inclusão, que iguale raças, gêneros, pessoas com deficiência, neste mercado de trabalho. Nós precisamos saber onde estão as mulheres, onde estão os negros, em que cargos, em que postos, em quais situações, quem são aqueles que mais têm os seus direitos violados. Nós precisamos de uma estatística dessas ações que passam pelo tribunal e que versem sobre advocacia assalariada, sobre pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Quem são essas pessoas? Né? Quais são as individualidades? Se são mais mulheres? Se são mais negros? São dados importantes, nós temos que saber todo esse contexto para traçar metas que realmente tenham condições de nos levar a algum lugar melhor do que o que nós nos encontramos hoje. Eu acho que nós precisamos reavaliar conceitos e preconceitos, sabe? O que é ser empregado enquanto ator social, enquanto cidadão, o que é ser autônomo, o que é ser um colaborador, e nenhum desses tipos de trabalho, empregado, sócio, dono de banca, autônomo, nenhum desse tipo de trabalho nos impede de ser pessoas de sucesso. Hoje, conversando com a doutora Eide, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Nós precisamos voltar à essência do que é um trabalho digno, do que é um sucesso de verdade. E isso nos leva a repensar, por exemplo, o que é atuar em um escritório de sucesso. Será que trabalhar numa grande banca, que tem lá 20 colaboradores e nenhum empregado, advogado, o que provavelmente trate de violação de direitos trabalhistas, será que trabalhar nesses grandes escritórios que usem desses artifícios fraudulentos, será que isso é trabalhar em um escritório de sucesso? Será que não é hora de nós pensarmos se é realmente fracasso
e não remete ao sucesso. Trabalhar num escritório menor, de pequeno, de médio porte, que cumpra as leis trabalhistas e previdenciárias, que inclua advogados negros, pessoas com deficiência, escritórios onde as mulheres, por exemplo, elas tenham efetivas chances de oportunidades de ser contratadas, de permanecer, de chegar a um cargo de liderança, de chefia. Será que atuar em bancas nas quais todos sabem que é política institucional, que as mulheres não são promovidas a diretoras, a líderes? Será que isso realmente é fazer parte de uma banca de sucesso? Fica aqui a minha provocação de nós repensarmos todos esses conceitos de trabalho digno, de sucesso, e aí eu tento finalizar trazendo para vocês que nós não podemos sofrer da síndrome de Alice. E Alice é aquela história que ela pergunta por onde ir. E alguém pergunta para ela, onde você quer chegar? Ela fala, não sei. Então, para você que não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho. Mas se você já sabe e quer caminhar no sentido de uma verdadeira justiça, de uma advocacia, de uma justiça que nós, advocacia, merecemos, eu acredito que não exista dois rumos, não exista duas direções. Nesse caminho, que eu acredito que é um só, nós também não vamos conseguir chegar no nosso objetivo se nós não tivermos aliados. Nós somos hipossuficientes, nós não temos a menor chance de individualmente trazer para a advocacia como um todo, a dignidade e o respeito que nós merecemos. Nós precisamos de aliado se nós quisermos chegar a um patamar mínimo de direitos que é condizente com aqueles direitos que nós merecemos, enquanto cidadãos e enquanto advogados. Então, nós devemos nos fortalecer enquanto classe, e quando eu falo em classe, eu não posso deixar de, mais uma vez, parabenizar os organizadores por esse lindo evento, que eu tenho absoluta certeza que daqui sairá muitas estratégias de fortalecimento da nossa classe, e nós devemos também tomar uma consciência política e nos fortalecer enquanto OAB, enquanto sindicatos e enquanto associação. Eu acho que eram essas as minhas considerações, e eu devolvo a palavra, e desde já eu agradeço. Júlio? Doutora Dione, uma boa tarde, parabéns pela sua contribuição. É um pensamento que nos mostra claramente a força da ideologia, né? O seu pensamento sofisticado e organizado em relação ao mundo do trabalho e aos advogados assalariados muito engrandecem essa discussão. Então, nosso muito obrigado a todos da comissão. E gostaria de abrir o espaço à doutora Eidilian para fazer alguns destaques sobre vossa fala, como contribuição também. Por favor, doutora Eidi. A Dione, eu não sei que mulher é essa. Nós falávamos ao telefone sobre propósito. A vida sem propósito, ela é vã, como eu falei. E as pessoas estão descobrindo isso da pior maneira, em meio a uma pandemia, onde a precarização ficou evidente, onde milhões de invisíveis apareceram,
pessoas que não eram contabilizadas nos cálculos. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui, por mais árduo que seja, por mais doloroso que seja, é inevitável. A pauta antirracista, antissexista, ela caminha junto com a pauta de poder econômico. Um país racista, misógino, que não respeita a equidade entre as pessoas, que não... A doutora Valdirene falou sobre as minorias, né, que não, os negros, os pretos não são minorias, e, de fato, eles são a maioria, né? Então, essas pessoas, dar voz, dar trabalho digno, oportunidades que eles não tinham, é uma reparação histórica, e que ela, infelizmente, só começou agora, mas é um caminho que não tem mais volta. Veja, está acontecendo essa discussão aqui, eu não tenho lugar de fala para falar, mas eu posso defender. E, inclusive, leio, faço essa leitura, convido meus colegas para lerem doutrinadores e doutrinadoras pretos e pretas, porque a gente precisa ouvir, é necessário ouvir o que eles têm a dizer. E todas as nossas pautas estão atreladas a isso, a essa estrutura que ela precisa ser quebrada e ela precisa urgentemente mudar, né? Então, eu queria só fazer essa parte e eu queria falar de vice-presidenta para vice-presidenta da Bruna Cândido, porque eu não poderia deixar de agradecer a Comissão da Mulher Advogada e a parceria que eles têm conosco, sempre que requisitados. Assim, é de uma generosidade muito grande, assim como todos vocês que se dispõem a vir aqui a falar conosco. Mas eu queria só fazer essa parte para falar que ela é muito bem-vinda e que eu sou, assim, uma admiradora dela, como sou da Dione, da Verusca e de você, Júlio. Tá bom? Era só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Doutora Eidi, nosso muito obrigado pela sua contribuição, principalmente pelo destaque da importância da transversalidade entre os temas, né? Nós percebemos aqui constantemente como essas temáticas, eles abrangem todos os perfis de trabalhadores, inclusive nós trabalhadores advogados assalariados. Avançando na nossa discussão, nós vamos abrir agora a fala para a nossa querida Bruna Cândido, a qual eu vou falar aqui um pouco da sua trajetória e seu currículo. Doutora Bruna Cândido é advogada, consultora e curadora do Café às Quintas da Empresa Teca, pós-graduanda em Gestão de Projetos pela Faculdade Metropolitanas, especialista em Direito e Processo Civil e Processo do Trabalho pela Escola Superior de Advocacia, ESA, formada em Políticas de Promoção da Igualdade Racial pela Escola do Parlamento, formado em Africanidades, Literatura Infantil e Circularidades pela Universidade Federal do ABC e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, diretora executiva do coletivo MPP Mulheres Pretas no Poder e membro do coletivo Dororidades Jurídicas e do Movimento Negro Unificado, MNU. Querida Bruna, parabéns pela sua trajetória, seu currículo e suas contribuições em prol da humanidade e abrimos a fala para você poder aí nos abrilhantar. Um grande abraço. Obrigada, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada, doutor Júlio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a doutora Rafaela, a doutora Lívia, a doutora Eide. Muito obrigada pelas considerações. Eu cumprimento a mesa aqui nesta oportunidade, né, nas pessoas, das mulheres que aqui se fazem presente. Me desculpe, doutor Júlio, mas eu tenho que fazer esse recorte. Afinal de contas, dentro do mercado de trabalho, ainda na advocacia, a mulher é minoria, né? E não tem a mesma tratativa que o homem. Então, nós temos sempre que enfatizar. Eu começo a minha fala dizendo que eu entrei no mercado da advocacia quando eu tinha 17 anos. Eu tenho 32 anos, então passei por todas as áreas administrativas, recepção, até o arquivo, de escritórios grandes, médios, pequenos, já tive o meu próprio escritório.
Então, falo de um lugar onde já vivenciei por ser analista de RH também, para além da advocacia, trabalhei 9 anos como analista de RH, onde percebi vários desfalques em relação à consideração do profissional, a consideração ética, a consideração em matéria socioeconômica, né? A mercantilização da intelectualidade do profissional. Então, eu estou aqui para trazer algumas reflexões, não para ensinar, longe de mim, prefiro estar em um lugar de mentoria ou de educadora, aqui professora, mas para compartilhar algumas das minhas reflexões com relação à valorização e mais, à desvalorização no mercado de trabalho, que é o nosso, tão seleto, né, tão elitista, mas que exclui e minoriza, além de vulnerabilizar e sucatear a nossa prestação de serviço. Todos nós estudamos direito durante 5 anos e passamos por um exame da OAB que é extremamente complexo, onde nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Afinal de contas, não tem índice ou percentual, uma numeração certa de advogados para passarem nesse exame. Alguém já fez uma reflexão sobre isso? Nós mesmos lutamos contra e a favor do nosso êxito, porque nós não temos um teto, uma quantidade de advogados que possam passar naquele exame. Então, é você contra você mesmo. Mas, no mercado de trabalho, quando você se forma, os escritórios de advocacia de grande porte, principalmente, fazem, sim, uma peneira com relação à formação, que diz muito respeito à questão socioeconômica, sim, e à utilização de CEP. Afinal de contas, um advogado que morou na periferia, uma pessoa que morou em lugares muito longe, interior, não é vista da mesma forma que um advogado que morou no centro ou em lugares mais classificados, socialmente considerados como elite, né? E puderam estudar em faculdades mais elitizadas. Então, daí já começa a falta de valorização, colocando em primeiro lugar a questão da faculdade, do nome da faculdade, não do intelecto por si só. Na nossa advocacia, nós temos uma comparação muito contundente, muito precípua, porque há uma CTT, né? A gente, vulgarmente chamando, a gente fala CTT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, para nós é o Estatuto da Advocacia. Então, muito de longe considerado. Eu quero saber quem aqui, ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que o escritório considera, arrisca a questão do horário do advogado. Né? Então, eu já trabalhei em escritórios grandes, com mais de 600 pessoas, e também pude liderar equipes, foi muito gratificante. É importante que o advogado, principalmente recém-formado, e você que está se formando agora, nesse ano, prestando a OAB, tenha sim a experiência, e permita-me não discordar, mas só acrescentar, doutora Dione, que é importante para o advogado ter uma experiência assim no escritório grande, porque hoje, infelizmente, nós estamos precisando nos submeter a certas situações ou gerar uma movimentação em que não podemos mais aceitar esse tipo de circunstâncias. Doutor Júlio e doutora Eide, por favor, controlem o horário, tá? Porque eu sou, como diz minha mãe, palestrinha. Então, controlem aí o horário para eu não passar do tempo. Mas, continuando aqui... Obrigada. Nós estamos a considerar a questão do currículo. Então, ainda que nós tenhamos várias possibilidades, hoje nós temos imensos canais, imensos recursos, aplicativos, até para trabalharmos autônomo enquanto diligências, fazermos várias coisas. Eu conheço vários aplicativos, pessoas que ensinam o jurista, né, a pessoa que se forma, o bacharel, a se virar, né? Com relação à prestação de serviço, nós temos que levar em consideração que, num processo seletivo, as pessoas vão analisar o seu currículo, sim, aonde você trabalhou e o tempo que você ficou, independente do que você escrever no currículo. Então, muito conta ainda, e não é uma questão que eu considero como contumaz ou como generalista, todos os lugares fazem isso, não é algo que eu consideraria muito bacana, porque eu tive uma professora maravilhosa, que foi a minha gerente de RH, Dona Maria do Rosário de Melo Martins de Castro,
onde eu trabalhei, permitam-me dizer, na Inocente Advogados, que é um escritório de advocacia excelente. Porém, aprendi também valorizar o currículo das pessoas para além da faculdade, para além de onde que elas passaram. Mas será que todos os lugares que nós apresentamos o nosso currículo analisam de fato o processo seletivo na íntegra, a sua prova na íntegra e não por onde você passou? Então, se você é um advogado autônomo e quer migrar para a advocacia de grande porte, para saber como é que é, trabalhei 5 anos sozinha, fechei o escritório, vou para um escritório grande. Será que é esse perfil de advogado? Quais são as dificuldades que esse advogado vai encontrar nesse mercado de trabalho? Outra questão também a se considerar: a advocacia majoritariamente é masculina. Nós temos um livro da professora Patrícia que faz menção, eu até estou com ele aqui, deixa eu ver, peraí. Da professora Patrícia Tuma, que faz menção a essas questões do recorte da mulher. E aí eu faço questão de fazer o recorte da advocacia negra, porque nós não temos uma consideração dentro desse mercado de trabalho por CEP, por cor, por identidade, pelo estereótipo e fenótipo. E aí eu peço licença para fazer uma consideração em leitura, para que eu não estenda muito a minha fala. O jornalista Carlos Medeiros, no Café Filosófico, mencionou que há uma visão de sociedade que evidencia a classificação da experiência direta e da extremidade receptiva do racismo. É um fato condicionante. Nós não estamos neutros, então permitam-me dizer, como disse o Carlos Medeiros, aqui quem vos fala é uma mulher negra, tá? Uma mulher negra no recorte racial, que está numa diretoria executiva majoritariamente negra pela primeira vez na OAB. Isso é um recorte racial. Doutor Júlio, doutora Dione, aqui nós estamos fazendo um recorte racial por si só, tá? De onde é o lugar que você fala? De onde é o lugar que você escuta? Você escuta? A cultura é o lugar de onde você vê, da onde você vê suas perspectivas, seus conceitos, enquanto raça, enquanto povo, enquanto categoria, enquanto resultantes desse entendimento. Qual é o resultado desse processo seletivo? Quantas pessoas pretas, seu avatar da sua empresa, ele faz essa menção? Ele deixa bem escurecido, inteligível, que a questão não é uma questão de advogado seletista, explica que você não vai ser esse advogado seletista, ou se faz valer dessa situação de extrema vulnerabilidade que nós estamos passando e sucateia, né, e não dá lugar para o advogado ter escolha, né? Ou ele escolhe ou ele passa fome. Então, muitas mulheres, principalmente, não têm nem onde deixar suas crianças e precisam submeter-se a esse tipo de trabalho. Então, é muito simples dizer, não, vamos fazer movimentos para não aceitar, mas quantos de nós vamos nos submeter e escondido vamos dizer, não, eu não me submeti, mas lá no fundo está tendo que passar por situações de fazer diligência, audiência e sucatear o seu serviço por R$30, por R$50. Então, nós temos que denunciar, mas nós temos que perceber que há uma necessidade muito grande na advocacia. A movimentação para que nós, advogados, a nossa classe, a nossa categoria não passe fome, está sendo muito bem feita por alguns movimentos fora, né, a MAT, e alguns movimentos fora da Ordem dos Advogados, e também na Ordem, com a CAASP, e entre outras associações, para que não seja vulnerabilizado e para que não passe uma situação pior do que já estamos passando antes da pandemia, já estávamos passando antes da pandemia, né? Essa ocasião e essa instituição de sucateamento, ela levanta dados e recortes que levam a entendermos que, por exemplo, a advocacia negra tem 1% dos advogados nos grandes escritórios. Gente, o Centro de Estudos de Relação de Trabalho e Desigualdade fez uma pesquisa recentemente, e em 2019, a qual chegou nesse resultado de 1% da advocacia negra dentro dos escritórios grandes. Eu posso dizer porque eu fui uma das pessoas que fiscalizei, acompanhei palestras dentro de escritórios grandes e vi com os meus olhos escritórios com 600 pessoas, 700 pessoas, sem uma pessoa negra sequer. Então, e dentro desses profissionais,
quais realmente eram seletistas, certinho, com pagamento. Em 2008 e 2019, nós tivemos também um índice de ações contra o escritório, ações coletivas, de advogados processando o escritório por conta de vínculo, reconhecimento de vínculo, virando noite, fazendo planilha, batendo meta, né? Então, nós sabemos, eu também já passei por isso, já passei por virando noite em escritório grande de advocacia, sim, tá? Então, existe. O que nós precisamos é mais unidade entre nós da advocacia, de modo a fazermos uma movimentação e começarmos a denunciar para reduzir essa questão. O projeto Incluir Direito, ele auxilia principalmente a questão da inclusão do estagiário nessa perspectiva do recorte racial. Mas e daquele profissional que já está formado? Como que nós fazemos para incluir no recorte e tentar minimizar os reflexos e impactos do não pagamento, do sucateamento para esse profissional, principalmente levando em consideração o recorte racial e da mulher, porque a mulher preta, principalmente, na sua grande maioria, mãe solo, precisa, né, ser considerada e precisa de apoio para que haja a contratação. Ainda tem essa questão, porque se quer contratada, né, se quer passar o currículo dela, passar pelo pré-processo seletivo, isso acontece. Ela está passiva de corte se ela disser onde mora, se tem filhos, porque realmente não é isso que o escritório busca, para além daquelas perguntas indecentes, se você quer ter filho, não quer, para te cortar do processo seletivo. Enfim, independente de cada um e da forma que todo mundo enxerga, as questões são muito personalíssimas. Outros e outras pessoas dizem várias coisas, vários doutrinadores mencionam posicionamentos muito contundentes com relação ao recorte racial. Eu sempre prefiro citar os meus pares. Nessa oportunidade, eu faço menção da Sueli Carneiro, com a questão do epistemicídio, ou seja, a não valorização do intelecto, do ser e pensar, isso eu me refiro à pessoa preta, vender o intelecto e ganhar com esse intelecto, porque não acontece na advocacia preta, e subsistir com ele, faço menção da Angela Davis, que correlaciona a mulher, a raça e a classe, importantíssimo aqui nesse debate, convencionando a tese ao fato e à razão da consciência da sociedade de que somos e que moveremos bem e adequadamente a sociedade como um todo quando uma mulher negra estiver tão bem quanto os demais. Então, eu peço licença também para evidenciar tanto os recortes raciais e as peculiaridades, trazendo o tom de pele, o colorismo, a preferência tida como socialmente dita o preterimento, que eu não gosto muito dessa palavra, mas eu falo em questão de pessoas de pele retinta nesses processos seletivos e da consideração de um profissional trabalhador, porque dentro dessa perspectiva nós ganhamos menos enquanto população preta. Evidencio também a fala do professor e mestre, Dr. Silvio Almeida, ao dizer que, evidentemente, é lógico que o nosso lugar tem um lugar do povo preto, que conscientemente nós temos um lado, e esse lado é interpretado como esquerda, mas que de fato representa, mas quem de fato representa essa esquerda? Na hora de dividir o pão, nós sabemos muito bem onde nós estamos. Então, será que está bem dividido? Ora, nós temos que ser iguais a nós mesmos, perdão, como a Constituição diz, mas esses direitos iguais são iguais para quem? Então, equiparando ao racismo e as questões de consideração de quem é o profissional que merece, que deve ser considerado como um seletista, ganhando como um tal, nós precisamos ter, para além da igualdade, a equidade e a consideração, inclusive judicial, porque nas esferas judiciais hoje, na Justiça do Trabalho, nós sabemos que não há uma consideração em relação ao trabalhador, e eu faço menção da fala brilhante da doutora Dione, porque as pessoas, como um todo, Estado, acham que o advogado é o suprassumo da natureza. Então, quando nós estamos num debate, nós estamos ali enquanto clientes, enquanto pessoa humana. Cadê a dignidade da pessoa humana
de entender que no momento de fragilidade que um advogado pode passar também, né, pelo fato de precisar subsistir, roupa, postura, comer bem, alimentar-se bem, as nossas teses não fluem assim. Ou alguém aqui que está nos assistindo, ou os nossos caros colegas e colegas que estão assistindo, conseguem escrever uma tese sem copia e cola de um dia para a noite. Nós temos que nos alimentar bem, nós temos que nos vestir bem, nós temos que ter postura, afinal de contas, a nossa profissão exige isso. Mas será que a nossa remuneração faz com que nós consigamos suprir tudo isso de necessidade? Eu acho que não há consideração. E eu vejo que não adianta, chegando ao final, não adianta nós estarmos em um lugar de simples integração. E isso faz presente numa tese que eu estou escrevendo de despertencimento. Não adianta nós estarmos num lugar de integração por modismo, seja antirracista, ou seja numa questão de consideração no mercado de trabalho, como seletista, como salariado, se nós realmente não somos. E aí também eu reforço a fala da doutora Gione, eu fiz algumas anotações, que sucumbir à ilusão de pertencimento, à ilusão de importância no sentido de sermos pessoas que estamos diante de elitizações, eu quero ser sócio, eu quero ser, né, de uma forma velada, não vale a pena realmente, vale a pena você garantir a sua subsistência de forma digna, né? Não obstante, né, as minhas empreitadas e mentorias dentro das questões de ensino, ajudando as minhas alunas a passar no exame da OAB, eu faço menção a uma questão muito específica que aconteceu não recentemente, vai fazer uns 2 anos, em que uma das mentorandas passou de primeira na OAB, eu fiquei muito feliz, fiz mentoria com ela, e ela foi para o escritório de advocacia. Nesse escritório de advocacia, o processo seletivo se deu e disseram a ela que era seletista. Depois não era mais seletista, mas ela estava precisando, acabou ficando. Em uma conversa de corredor, ela reparou, percebeu na troca de diálogo que a colega dela, que era uma mulher não negra, ganhava quase o dobro do que ela ganhava nesse escritório. Elas estudaram em faculdade igual, né? Elas não tinham curso de línguas, não tinham muitos cursos de extracurriculares, enfim. E ela era uma mulher não negra e ganhava quase o dobro dessa minha aluna que era negra. E ela fez uma reunião com outros advogados, negros e não negros, que eram atingidos pela mesma opressão e vulnerabilidade. Então, temos que refletir qual é o sistema de opressão e quem é a pessoa que está do outro lado que oprime. A mercantilização e o sucateamento do nosso trabalho é algo que depende de nós e das nossas denúncias, mas é algo que depende, sobretudo, de uma denúncia em grupo. Então, façamos por onde denunciar em grupo para não sucatear o nosso trabalho e nós, advogados, advogadas e advogades, né, nos submetermos a audiências de R$50, que isso realmente, doutores, é um absurdo. Tá? Eu encerro a minha fala e faço as minhas considerações à fala da doutora Gione. Digo que é muito aviltante essa questão da falta de valorização no mercado de trabalho, da exploração do advogado, porque nós estudamos muito e sabemos o quão difícil é estar nesse lugar e nessa posição, amando nossa profissão. Posso dizer que hoje, digo pela maioria, nós estamos por amor, porque não está sendo nada fácil. Tá? Então, eu mando um abraço, peço forças e resiliência para a nossa população da advocacia. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Bruna, parabéns, principalmente pela disciplina do horário. Você disse que tinha problemas com o horário, mas foi extremamente disciplinada. Ainda ficaram faltando 2 minutos. E, assim, parabéns pela sua fala, principalmente nesses pontos, destacando no lapso temporal da empregabilidade, né, que isso é muito importante, a potência da sua fala acima de tudo, o trabalho em cima do sucateamento da advocacia, que é uma crescente que nós estamos vivenciando, a questão estrutural da discriminação, que
passa por todos os segmentos da nossa sociedade, né? Principalmente pelos grupos vulnerabilizados. E outro ponto que também é muito importante que você destacou, que é a questão do privilégio e também da branquitude, que são assuntos que muitas vezes discutimos muito pouco dentro da advocacia, e é salutar termos esse debate como preponderante na sociedade atual. Então, nossa gratidão de todos os advogados e advogadas pela sua contribuição. Seguindo o evento de hoje, nós temos mais uma palestrante, que é a nossa querida doutora Verusca Volney Schmidt. Expressei corretamente seu nome? Sim? Que bom. Sim. Que eu pensei, olha, acho que é esse, deve ser assim que se pronuncia. Que É complicado. Que bom. Que é advogada trabalhista, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, graduada em Administração pela Faculdade Rui Barbosa, coordenadora regional do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente na Bahia, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e membro da rede FemiJuris, militante social e feminista. Querida Verusca, parabéns pela sua trajetória, pelo seu currículo e pelas lutas que você encampa. E para nós é um grande prazer poder ouvi-la em suas contribuições. Obrigada, doutor. Eu concluí só que recentemente eu comecei a minha especialização em gestão de pessoas, porque eu estou extremamente grata de ter iniciado esse curso. Eu quero ter a oportunidade que a OAB de São Paulo me deu de compor esse painel, né, com o doutor Júlio, doutora Dione, doutora Bruna, minha amiga doutora Eide aqui presente também. Mas minha internet está um pouco instável, espero que dê para vocês me ouvirem. Mas agradecer em especial a doutora Rafaela Reis, como a Eide disse, foi a Eide que disse, ela não curte muito, né, que a gente faça esses agradecimentos, em especial a ela, mas agradecer o convite dela, né, doutora Rafaela, que é minha amiga e companheira no Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, onde ela é conselheira regional aí em São Paulo e eu aqui na Bahia. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho assim, sobre o panorama político e econômico que fez a gente ter a necessidade de hoje estar aqui discutindo, né, sobre a advocacia assalariada. A gente vivia um momento onde estava cada vez mais forte o discurso de ineficiência né, estatal, que levou a entregar serviços tão rentáveis como educação e saúde, né, à iniciativa privada. Então, a partir daí, o Brasil vivenciou uma expansão, né, universitária desmedida, que culminou com o panorama da precarização da força laboral. Eu vou ler só essa parte, depois eu olho para vocês. A educação foi transformada em mercadoria, dando às empresas internacionais a possibilidade de ingressar no comércio do ensino superior. Eu me lembro bem desse acontecimento, porque na época eu estava cursando administração de empresas ainda, finalizando o curso, e de repente a faculdade foi comprada, né, por um grupo de fora, e foi completamente visível, né, o quanto o tratamento com o alunado e com o próprio curso, né, foi mercantilizado. Então, naquela época, investir no ensino superior no Brasil se tornou um negócio da China, né? Todos os grupos aqui, as universidades privadas, hoje são universidades, na época eram faculdades, mais tradicionais, foram todas compradas por grupos de fora. E é até justo dizer que o ensino caiu bastante. De 2012, quatro cursos de superior. Acho que o vídeo da doutora Verusca travou. Travou, doutor Júlio. Travou.
Eu vou pedir à doutora Verusca, se possível, sair e reingressar, por favor. Tá. Está travando, doutora Verusca. A internet está um pouco instável mesmo, está em todo lugar. Enquanto isso, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para as nossas queridas Dione e Bruna, caso vocês, por favor, possam dar esta contribuição. Diante das suas falas, uma coisa me chamou muita atenção e eu lembrei de um grande ativista social da África do Sul, da África, né, que se chama Benjamin Burango, de 1948, hoje Zimbábue, né? Ele fez uma fala uma vez que foi, eu vou reproduzir aqui para que as doutoras possam fazer uma analogia com o que nós temos hoje na área do direito brasileiro. Ele dizia o seguinte: sempre que quero lutar pelos direitos dos africanos, eu uso apenas uma mão, porque a outra uso para combater os africanos que estão a me impedir de lutar. Quando ambas doutoras trazem a discussão dos desafios para os trabalhadores advogados entenderem que são trabalhadores e não sócios, vocês observam a mesma reflexão que Benjamin Burango em 1948? Pode iniciar, doutora Dione, está em ordem de debate. Eu acho que sim, Júlio. Eu hoje, pelo período da manhã, eu falei exatamente isso e eu trouxe uma fala do professor Jorge Souto-Maior, que está milhões de anos-luz à frente de nós no direito do trabalho, e quando eu falo no direito do trabalho, eu falo naquele direito do trabalho que desvela a realidade, e não no direito do trabalho que é feito para dar um mínimo para o trabalhador em benefício do capital. O trabalhador, o brasileiro, eu tratei isso num artigo sobre o empregado hipersuficiente, e eu acho que não dá para a gente trazer essa figura do trabalhador, do empregado hipersuficiente e fazer um paralelo com a advocacia assalariada e com os advogados de modo geral. O trabalhador, ele não tem conhecimento, nós não temos uma educação de qualidade que traga uma emancipação política. Nós não temos conhecimento da dimensão da nossa cidadania, nós temos uma tendência a afastar de nós tudo o que nos remete à fragilidade, à vulnerabilidade, à miserabilidade. E isso foi o que fez com que muitos, quando não tinham a consciência racial, não se identificassem como negros. E isso porque ninguém queria ter uma imagem que fosse remetida a tudo aquilo que a gente vê de sofrimento. Nós tivemos essa consciência racial, inclusive para quando chegássemos nesses espaços, nós tentássemos mover essa estrutura, que é uma estrutura racista. E nós, enquanto trabalhadores, enquanto advogados, nós também não temos essa consciência da nossa cidadania, da dimensão do que é uma proteção verdadeira no sentido de empregado, porque nós não estudamos um direito do trabalho na essência. E eu tenho essa dificuldade, tá? Quando eu falo em advogar na trabalhista e estudar o direito do trabalho na essência, são coisas totalmente diferentes. Eu tenho essa dificuldade de dialogar com colegas de trabalho quando eu trago essas interseções para o debate. E aí eu tenho que lembrar que não é uma preocupação minha, da Dione, enquanto acadêmica, enquanto mulher negra. É uma preocupação que, inclusive, a OIT tem. A OIT vem tendo essa preocupação com o trabalho digno há muitos anos. E uma das maiores preocupações
da Organização Internacional do Trabalho é trazer essa temática de vulnerabilidade e de uma atenção especial para o trabalho da mulher, para o trabalho do negro, a erradicação do trabalho infantil. Então, ainda nos falta, eu acho que nos falta esta consciência, e é por isso que eu tenho que trazer a fala de que nós temos que nos reconhecer enquanto advogados e advogados assalariados, para que a gente não se perca, porque é complicado você querer defender direitos da classe da advocacia assalariada quando nem ela tem conhecimento da proteção que isso pode trazer, né, para os sócios fictícios, e aí ela é como se fosse o Uber, né? O que você tem hoje é um monte de estudantes, de estudiosos, de pesquisadores e de defensores de dignidade lutando para que esses Ubers sejam considerados empregados, e eles falam que eles não querem ser empregados, que eles não são empregados, porque eles fazem o horário deles e esse tipo de coisa. Só que naquele caso do Uber, o cidadão ele não tem informação nenhuma de direito. No nosso caso da advocacia assalariada, nós temos uma formação jurídica que, lamentavelmente, não emancipa. Doutora Dione, muito obrigado. Se eu pedir desculpa para a doutora Verusca, é que quando a sua conexão ficou vulnerável, eu fiz uma pergunta a ambas doutoras e elas estão terminando a reflexão para nós retomarmos a sua fala do início. Tudo bem? Doutora Bruna, por favor. Serei bem breve, doutor Júlio, para não interromper a doutora Verusca, que aqui estava falando brilhantemente do cenário jurídico. Vou responder com uma breve leitura aqui do livro da doutora Patrícia, Mulheres no Direito, no Mercado de Trabalho Jurídico, que diz assim: podemos afirmar que as fronteiras entre eles se dissolveram, entre eles o mercado, pelo menos que nos diz respeito à livre circulação de bens e capitais. E quando eu me refiro a bens e capitais, eu digo com relação à circulação de pessoas e de trabalhadores. A lógica é, lamentavelmente e consideravelmente, a dizer que pessoas não são consideradas trabalhadores ou vice-versa. Já tem um crueldício e antigas intolerâncias com relação à xenofobia, à falta de respeito e extrema vulnerabilidade dos recortes. Uma das facetas da vida social que mais sofreram os impactos dessas transformações foi o trabalho, pois o processo do trabalho situa-se no cerne da estrutura social, e a transformação tecnológica e administrativa do trabalho, das relações produtivas dentro do torno e em torno das empresas emerge em rede e é a principal ou o principal instrumento por meio do qual o paradigma informacional e o processo de globalização enfrentam a sociedade em geral. E aí eu devolvo a reflexão para o geral, não só para o Dr. Júlio, de que nós, se não é para a subsistência, é para quê o nosso trabalho? Além do amor, porque nós não sobrevivemos, infelizmente, do amor, que está bem longe desse cenário, inclusive, de despolítica que nós temos. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Verusca. Por favor, doutora Verusca. Eu peço desculpas, mas situação completamente imprevista, né? Instabilidade da internet. Eu não lembro onde eu parei, mas eu acho que eu estava falando sobre que em 2002 a gente tinha uma média de abertura de 4,5 cursos, né, por dia no Brasil. E em 2013, mais ou menos, a ADM era o curso com mais matriculados no Brasil, seguido, né, pelo curso de Direito. Então, foi uma expansão, né, da educação completamente desordenada e podemos dizer também que desrespeitosa, né? O Brasil ele ocupa o 3º lugar no número de advogados no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da Índia, né? O que é bem louco pensar, porque são países com a população muito maior que a nossa. Então, se a gente for ver
número de advogados por pessoa, talvez o Brasil acabe ficando, né, no topo. Então, vindo um pouquinho para a seccional baiana, que mesmo a Bahia não ficando tão distante de São Paulo, eu acho que pouco vocês sabem sobre a nossa realidade aqui, né? Então, vocês acham que para a gente... Acredito que a doutora Verusca está em uma nova instabilidade, né? É muito mais... Travou novamente. Travou Mas a novamente. minha tela também está travando bastante, viu, doutor Júlio? Mas as falas das doutoras não vêm travando, ela está fluindo normal. Realmente, a nossa internet não está perfeita, né, a da doutora Verusca. E a contribuição dela tão rica, né? Representando aqui o Norte e Nordeste. Muito rica. Ô, Júlio, se me permite, Claro. uma parte Tá dando para agora... me ouvir agora? Agora tá. Eu ia falar para dar uma enrolada. Vou tentar dar uma adiantada, né, para poder falar um pouco sobre a seccional da Bahia. Então, em 2004, a gente tinha 7.954 advogados. Em 2014, esse número duplicou, podendo dizer que 10 mil ingressaram somente entre 2009 e 2014. Então, imaginem, né, que como continuaram, né, abrindo cursos em faculdades. Camila disse para eu fechar o meu vídeo. Eu vou fechar, tá, gente? Por favor. Tentar ver se eu não... Então, como continuaram abrindo cursos, né, de direito, a gente pode dizer que esse número muito mais do que quadruplicou, né? Então, o exame da ordem, né, que muitos criticam, mas eu acho que eu acho que ele não é acessível, né, para a grande maioria dos estudantes de direito, mas números, né? Mas ele não cria um equilíbrio, né, laboral entre os advogados e os escritórios. Mas assim, se o curso deixasse de existir hoje, a gente teria 2 milhões de novos advogados no mercado. Então, imaginem a loucura que é a maior concentração de advogados. Muitos escritórios abrem, mas muitos escritórios fecham também, né? Mesmo com redução de carga tributária, enquadramento em Simples Nacional, os escritórios continuam fechando, porque ela não compra, né, os custos do escritório. Então, perdeu-se o controle, né? O mercado jurídico é terra sem lei. Então, a gente pode falar que é que nem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E acho que a nossa situação aqui ainda é pior do que a de vocês, porque vocês têm um sindicato da classe. Tem, né? Aqui na Bahia a gente não tem sindicato de advogados. E vocês podem me dizer que a OAB, a nossa entidade de classe, seria suficiente, mas não é. E não é de forma alguma. E eu só não vou bater nessa tecla de forma mais forte, porque estou num congresso da OAB. O descontrole aqui ele é tão grande e desolador que, recentemente, nós tivemos como nosso maior case de sucesso na advocacia uma profissional que sequer tinha formação jurídica, né? Ela, inclusive, foi coordenadora de direito de uma faculdade tradicional privada daqui e chegou a compor bancas, né, da Universidade Federal da Bahia, fazendo com, né, cancelados, e esses alunos correm atrás de não precisar prestar novamente, né, realizar a banca novamente. Então, o mercado jurídico na Bahia é isso. O escritório de contencioso daqui,
eles são os responsáveis por agregar, né, a maior parte da jovem advogada. Doutora Verusca. Parece que o áudio da doutora Verusca novamente ficou instável, né? Vamos organizar um sindicato para a Bahia, né? Os advogados da Bahia. Isso, fazer parcerias, e eu acho que Verusca vai ter que participar de um outro painel, porque ela foi prejudicada pela internet hoje, e ela já está convidada a participar de qual painel ela desejar, para que a gente ouça o que ela tem a falar. Esse tema, esse ponto acerca das faculdades e universidades, em que pese eu mesma ter me graduado numa universidade aqui da minha cidade, que não é uma universidade de renome, mas que há muitos anos ela existe, né? A crítica não se faz às pessoas que vão até lá estudar, e sim a maneira com que aquela universidade ou aquela faculdade oferece o curso de direito, certo? A gente sabe que nas melhores universidades há doutrinadores racistas, há constitucionalistas que não têm apreço à Constituição, a gente sabe disso também, mas a formação do indivíduo, do advogado, ela precisa obedecer a alguns princípios que garantam aquele princípio, aquela posição que o advogado é colocado, inclusive dentro da Constituição. Nós temos advogados e eu acho que os colegas sabem disso tanto quanto eu, que começam a ganhar um pouco de dinheiro, um pouco de poder, advogados e advogadas, e se acham melhores ou na condição de oprimir, de usar da mão de obra daqueles que se formaram, às vezes, em faculdades como as dele, ou menores, né? Então, eu acho que a consciência de classe deveria ser ensinada nas escolas, a consciência da força e do poder dos princípios basilares da nossa nação, né? E, em especial, o respeito ao devido processo legal. Não vale você defender o devido processo legal para uma pessoa e para outra não. A gente precisa, nós advogados, trabalhamos com a lei. A gente precisa, urge que deixemos as paixões de lado. E, em especial, a nossa luta deve ser por faculdades de qualidade. Agora, na pandemia, nós tivemos advogados que não tinham acesso à internet para fazer audiência. Isso é muito grave. Como você vai cortar um cabelo se você não tem uma tesoura? Não é mesmo? É muito grave, é muito difícil isso. E são guerreiros e guerreiras que muitas vezes fizeram a faculdade, sabe Deus como. Só Deus sabe o que eles passaram, as dificuldades que eles passaram. Aí chega no mercado e não tem condições, porque é vendido o leque, né? Qual de nós não ouviu isso? É o leque, você pode ser juiz, você pode ser juíza, promotora, procuradora. Claro que podemos, todos podemos, mas e as dificuldades? É óbvio que lá na frente vão estar aqueles que partiram, né, de um ponto... Ah, mas fulano era gari e virou de juiz. Quantos? Quantos desses? Quem está sentado presidindo a mesa? De todas as esferas do Poder Judiciário. É o classe média, branco, geralmente homem, entende? Então, eu acho que isso tudo precisa... vamos fazer uma faculdade mais inclusiva, vamos, mas de boa qualidade. Então, veja, a minha crítica não é, de maneira nenhuma, as pessoas que saem dessas universidades, mas a maneira virou mercadoria. E para você ser médico, para você ser um advogado, um juiz, um promotor, você precisa ter afinidade com essa matéria, para você ser um professor, é sacerdócio, eu tenho que querer. Não adianta você entrar para enriquecer,
Todos nós adoramos, gostamos de dinheiro, queremos o nosso, o que nos cabe. A gente não está fazendo uma ode à pobreza, mas não é só isso. Não é uma profissão para covardes, é difícil. Os colegas podem falar melhor do que eu, é uma profissão preconceituosa. É vocação, machista, né, doutora Eide? Tem que ter vocação. E isso você aprende muito nos bancos da faculdade. Eu tive vários professores que falaram, se vocês não conseguem defender um assassino, vocês não estão no curso correto. Entende? Às vezes, você precisa fazer essa reflexão. Será que eu consigo amar o direito mais do que os meus preconceitos, os meus dogmas? Será que eu consigo respeitar meu juramento até o fim? Será que eu, como juiz ou juíza, consigo sentar e realmente ouvir as partes para depois ser parcial? Depois que eu me definir por uma delas, aí eu vou dar o meu julgamento, que daí vai ser parcial, não tem como. Então, eu acho que falta esses princípios, esses ensinamentos básicos que as escolas, as faculdades deixaram para trás, quando o negócio expandiu demais. Eu acho que a saída agora para esse painel seria que a gente convidasse a doutora Verusca novamente para voltar, porque realmente ela não conseguiu concluir. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Tá, eu vou tentar só finalizar. Estava falando sobre a jovem advocacia, né, e dos escritórios de contencioso em massa. São contratos com todos os pré-requisitos e requisitos né, de um contrato, de um vínculo de emprego, mas que a gente não consegue ter esses vínculos reconhecidos. Eu não conheço nenhum colega que tenha conseguido reconhecer vínculo, justamente porque os donos dos grandes escritórios são membros da ordem, são procuradores do Estado, né? Eu tenho uma ação que eu figuro como advogada de uma colega, que a gente estava na mesa de audiência com uma procuradora e ela levou como advogado dela outro procurador. Então, eu sinto muito de estar trazendo dados que são desanimadores, mas é o que acontece hoje no mercado jurídico da Bahia, né? Então, como a maioria desses escritórios de massa atuam com ações do juizado especial, e são ações com honorários entre R$25 e R$100, né, de acordo com as últimas pesquisas. Para conseguir lucro, os escritórios, né, precisam de uma demanda de ações ajuizadas imensas. Então, eles controlam a assiduidade desse advogado, né? Mas eles estão um pouco se lixando com o horário que eles vão sair do escritório. E eu falo isso por experiência própria. Eu já fui advogada de contencioso de massa. Eu chegava às 10 e saía às 10 da noite, e muitas vezes eu dirigia para casa chorando, porque eu sabia que eu não tinha conseguido cumprir todas as metas do dia, né? Eram 40 embargos de declaração, 10 incumpríveis, defesas. né? Metas incumpríveis. Nem 3 pessoas fariam, né, doutora? Diga-se de passagem. Então, quando eu como mãe solo, não tive condição nenhuma de dar conta, né? Minha filha hoje está com 19 anos, mas na época estava com idade escolar, e foi o pior ano dela na escola, foi super difícil, e eu tinha que abrir mão de alguma coisa, e eu abri mão, né, de um salário fixo de associada. E quando eu decolei, assim, né, resolvi entrar na advocacia autônoma, que eu percebia que eu não tinha ferramentas. Eu estava tão acostumada com copiar e colar do contencioso, que eu não tinha ferramentas para atuar sem aquele banco de dados de peça, sem um software que estava o tempo todo me avisando dos meus prazos, né? E é o que eu ia dizer até sobre o que a doutora Eide estava falando. De forma alguma, eu critico quem busca essas faculdades e quem sai delas. Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu estudei numa faculdade privada que mercantilizou os cursos, mas eu sou uma pessoa ciente dos meus privilégios, né? Que eu pude buscar aperfeiçoamento, eu pude ir para a advocacia autônoma, porque eu tinha outro emprego, já que eu era bacharel em ADM, mas muitos não podem, né?
E uma coisa que a gente precisa, muito em jovens, a questão do Acho que o áudio da doutora Verusca novamente travou, mas uma contribuição que ela nos trouxe aqui muito importante, acredito eu, é esse papel da academia como um todo, das universidades, e ela também nos traz uma reflexão que desdobra de tudo isso sobre o adoecimento dos advogados e advogadas, né? Hoje nós temos uma das categorias em que os trabalhadores mais adoecem, e não são doenças físicas, né? Mas doenças emocionais, psicossomáticas que começam na mente e passam pelo corpo. Tem estudos que demonstram que hoje os advogados são alguns dos profissionais que mais têm dificuldade em lidar com as frustrações da vida, sendo vítimas de doenças emocionais como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtorno bipolar. E eu acredito que o que a doutora Verusca aqui nos trouxe e todas as contribuições das demais doutoras vão nesse sentido, né? Como vocês vislumbram isso? Olha, me permita-me fazer uma consideração. A doutora Verusca, eu lamento, sinto muito pelo que ela passou, porque foram coisas que todos nós, infelizmente, eu posso dizer que eu passei. Digo que eu faço pós-graduação de gestão de projetos e é uma área que eu amo, e eu utilizo a advocacia para a gestão de projetos muito bem, não lá dentro do curso, mas entre a gestão de projetos, principalmente voltados à população negra, né? E sou formada em RH também. Então, muitos dos trabalhos que eu faço dentro da área trabalhista e dentro da área de gestão, hoje complementam a minha renda, né? Porque a advocacia como um todo, infelizmente, hoje não supre as minhas necessidades. E indo para o mercado de trabalho, fazendo um teste, eu vejo que realmente não há consideração nenhuma pelo profissional. E, francamente, voltar para a advocacia nessa situação, voltar para o escritório de advocacia de alto padrão, nessa situação que a doutora Verusca expôs aqui, e brilhantemente também foi feito o recorte pela doutora Eide, não nos contempla, doutor Júlio. Em uma pesquisa que eu fiz, muito assim de bancada, em uma das farmácias populares do Brasil, fui comprar remédios para crise de enxaqueca, porque eu tive muitas crises de enxaqueca que começaram advindas de excesso de trabalho que eu passei, precisei me submeter uns anos atrás, e essa enxaqueca começou a ficar contumaz, e esses remédios são controlados. E a farmacêutica, logo de ver a receita, dizendo: você tem crise de enxaqueca sempre, porque esse remédio é controlado, tal. E ela perguntou: você é advogada? Porque o índice de descontos pela ordem é muito grande aqui para remédio controlado e remédio psíquico controlado. Então, infelizmente, isso que o doutor falou é algo que efetivamente nós temos que dizer, é algo doloroso, é muito revoltante. Vocês viram que eu tentei segurar o quanto eu pude as minhas caretas aqui, mas eu não consegui, na fala da doutora Verusca, no sentido de indignação, principalmente no que tange a mulher, mãe solo, e do pai solo também, porque eu conheço advogados que têm filhos e que não têm internet para trabalhar, como a doutora Eide disse. Então, muitos advogados trabalham na sala da OAB, disponibilizada pela OAB dentro dos fóruns. Como que ficou nessa pandemia? É uma situação que traz uma indignação muito grande para nós da categoria. Até quando nós vamos nos submeter a essa mercantilização da pobreza, onde as pessoas que estão numa classe social um pouco acima olham para os outros que estão precisando dessa situação, tanto em nível de faculdade quanto de escritório, e sucatiam, mercantilizam a pobreza. É a pobreza que está sendo mercantilizada. Nós estamos passando por uma situação em que não há divisão de categoria nesse sentido como era 10 anos atrás. Nós estamos passando por extrema vulnerabilidade da nossa profissão e temos que ter uma fiscalização mais efetiva, sim. Se não da nossa entidade de classe, tão somente que deve ser feita por todos os grupos que acompanham a advocacia, sindicatos, associações, por todos nós também advogados,
né? Porque eu conheço muitos que não são a favor da forma de lidar com a categoria da OAB como um todo, mas que entrem em uma associação, em um sindicato, ou façam reuniões de grupos que não são pertencentes à Ordem dos Advogados, mas estejamos em grupos, porque sozinhos somos mais sujeitos a estarmos em situação como essa posta pela doutora Verusca. Eu fico indignada com essa situação. Eu fico triste com a estabilidade da minha internet, mas estou extremamente grata de ter participado desse painel e de escutar a doutora Bruna agora. Acho que, acima de tudo, a classe da advocacia se sente amparada e abraçada pela doutora, né? Quando você diz isso. Quando o Rafa me convidou, ela me disse que não havia limites para minha fala, mas eu queria trazer uma fala animadora e, né, falar coisas boas, inclusive da seccional baiana. Mas o que eu tive para trazer hoje para vocês foi isso, e eu sinto muita instabilidade da internet. Mas obrigada, é muito bom participar do painel com você. Olha, acredito eu, doutora Verusca, apesar das instabilidades, vossa contribuição foi salutar aqui para o nosso debate, muito enriquecedora. Nós que sabemos, todos nós precisamos passar por um processo de formação, seja uma formação familiar, uma formação estudantil, né, uma formação de nível superior, para chegarmos a sermos advogados, atuarmos na questão jurídica como um todo. Então, é muito importante todas as contribuições que você traz, para nós refletirmos como funcionam as nossas instituições, como que se estabelecem de forma estrutural o processo de discriminação dentro das entidades como um todo, e como cada um individualmente e coletivamente pode trabalhar para corrigir esses desvios de rota, né? Eu acho que nesse momento que todos nós demos as nossas contribuições, mas ainda temos 20 minutos, eu gostaria de deixar aqui a fala aberta para que pudéssemos fazer perguntas entre nós, né? Com algum assunto específico que ficou aqui, que podemos debater. A doutora Dione gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Bruna, ou vice-versa, doutora Edi? Bom, eu vou encerrar minha fala aqui, que eu acho que eu até falei demais, porque eu nem sou painelista. Mas é que eu sou formada em comunicação e sou advogada, né? Então é difícil a gente se conter, né? Eu queria falar para a jovem advocacia. A minha crítica se deu aos cursos em demasia de direito, sempre preparem os seus profissionais. Eu tenho 3 críticas. A segunda é glamorizar o direito. É uma parte bem pequena do direito que enriquece, é uma parte bem pequena que passa em concurso, e não só por falta de esforço. Às vezes é por falta de oportunidade mesmo, porque como a Verusca falou, como a Bruna falou, eu acredito que a experiência da Dione e do Júlio também seja parecida, a gente não tem a nossa população, em especial a população preta, mas isso aconteceu comigo também, nós não temos pais milionários ou ricos, donos de bancas. Então, a grande parte dos estudantes e estudantes de direito não tem berço, como eles dizem, né? Então, o caminho vai ser muito tortuoso. Então, nós aqui na CADAS trabalhamos com os advogados assalariados, mas também falamos dos correspondentes, que é a terceirização ou a quarteirização do assalariado. Nós também falamos da figura do associado. Quem de nós não conhece inúmeros advogados que são associados, mas que de fato não são empregados, né? Então, assim, os nossos pares, que fizeram o mesmo juramento que nós, se aproveitando da sua própria classe, a despeito do Código de Ética proibir, a despeito do nosso Estatuto proibir,
a despeito de termos uma legislação trabalhista, uma Constituição Federal, tudo isso vai passando. Então, essas são as críticas que eu faço, e é esse o intuito desse congresso, em que pese ser dentro da OAB, a gente sabe que ela dá as ferramentas para que isso seja combatido, mas como iremos combater, né? Nós vamos discutir tudo isso, e eu acho que está difícil, o cenário está difícil, mas eu volto ao início da minha fala. Hoje nós discutimos isso. Eu não me lembro, desde que eu me tornei advogada, de ter essa discussão, de se falar em vagas mais igualitárias, da necessidade de mulheres estarem nos cargos de gestão. Então, eu acho que eu não sou uma pessoa otimista, mas eu gostaria de ter uma fala com um pouco de otimismo. Eu acho que a gente é um avanço. Se vocês querem saber, a maioria dos advogados não conhece essa comissão. E coube a nós, a Ana Lívia, a Rafaela, a Rosana, a Lázara e a mim, pegar essa comissão, e nós não vamos nos furtar de fazer o que for necessário para cumprir o nosso papel dentro dessa comissão. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma delas estão nessa comissão, isso eu posso falar com convicção, para status. A gente tem um propósito, e nós vamos até o fim, certo? E eu espero que no fim, entre mortos e feridos, todos sobrevivam. Não sei, esse é o primeiro congresso, espero que tenha mais, e quero me disponibilizar. As pautas que vocês defendem também são minhas pautas, a nossa comissão, e agradecer, Bruna, mais uma vez pela sua disponibilidade, e a você também, Dione. Eu gostaria que você finalizasse a sua fala, falasse, porque as suas considerações são sempre muito oportunas. E eu quero agradecer o Júlio, que também nos atendeu de pronto e foi muito generoso conosco. E eu quero dizer, Júlio, que eu gostei muito desse painel, porque nós somos a maioria. Sim, eu estou na cota aqui. Tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom, e eu espero poder contar com vocês. Uma última coisa, eu brinquei sobre o sindicato, mas há lugares que nós devemos ocupar. Se não tem um sindicato lá em Salvador, eu vou conversar com a minha amiga Verusca, eu nunca nem fui a Salvador, mas que faça-se um sindicato. O Sindicato dos Advogados de São Paulo, presidido pelo Fábio Gaspar, ele ajuda demais a nossa comissão. Quando a gente não pode autuar, eles que autuam, porque vocês sabem mais do que qualquer um que tem um monte de infração aqui em São Paulo. Tem escritório grande oferecendo no LinkedIn vagas para advogados com salário abaixo do piso. Quer dizer, eles não estão com medo nenhum, né? Eles oferecem no LinkedIn para qualquer um ver, né? Então, eu acho que o SASP tem sido nosso parceiro, e nesse ponto, São Paulo está à frente, por exemplo, do que Salvador, porque tem um sindicato. Então, assim, se a gente não tem, vamos atrás para poder fazer. Eu sempre acredito que é possível fazer. E se eu tentei e não deu certo, pelo menos eu tentei. Então, eu acho que fica a sugestão e o meu apoio irrestrito a todos vocês, tá bom? Obrigada. Doutora Eidi, muito obrigado pela contribuição. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que vocês estão retomando esse debate nessa comissão tão primordial. Por quê? Porque eu acho que essa comissão ela é basilar. Colocar negros nas empresas, eles podem falar o seguinte, vou colocar um aqui, outro ali, e a negra, de repente, fica quieta. Mulher, coloca uma mulher aqui, outra ali, e de repente a mulherada fica quieta. Homossexuais, a mesma coisa. Agora, essa discussão é tão primordial porque tem a ver com renda, né? E quando você mexe com renda, mexe com as garantias de emprego, eu tenho plena certeza que vocês vão enfrentar, dentro da OAB, na sociedade, uma pressão muito grande, porque nós vamos começar a mexer com interesses, né? E interesses de pessoas poderosas que dominam a sociedade no ramo jurídico
e que vão sentir muito incômodo. Então, o que eu digo para vocês, assim, de coração, muita energia, muito ânimo nas atividades que vocês têm, que possam contar com os pares que aqui estão, acima de tudo, né? Porque precisamos ser muito solidários nessa luta. Porque é uma luta, muitas vezes, eu falo assim que somos os lutadores das causas impossíveis, né? Mas não podemos perder esse brilho e esse olhar e esse ânimo em prol desses trabalhadores advogados como um todo. Como nós temos 12 minutos, eu acredito que podemos cada um ir fazendo a sua fala final e a sua saudação. Eu posso começar, por favor, pela doutora Dione, fazendo a sua saudação? Eu acho que diante de tudo que nós tratamos, tudo que eu escutei aqui, fica difícil fazer uma consideração à altura para finalizar um evento grandioso como esse. Mas, como nós sabemos que eventos, falar sobre direito envolve grana, como bem observou o doutor Júlio, nós temos que sempre lembrar, todas as etnias, a advocacia e a sociedade. A nossa luta, quando nós falamos em condições de igualdade, em direito ao trabalho decente, não é uma luta entre raças. Quando nós falamos em inclusão de cotas, de políticas afirmativas, de distribuição justa, nós não travamos uma luta e nem uma política de vingança por tudo que já foi feito e de um passado que não se apaga. Quando nós falamos em políticas como a Magazine Luiza, nós não estamos querendo consertar um erro passado com um erro agora, que seria trazer somente negros para este programa. Até porque, se nós observarmos com relação a este programa, principalmente, quando foi que somente os brancos quando foi que houve um programa só para brancos? Sempre, a vida toda. Em todas as instituições. Sempre foram assim. Então, nossa luta não é de raças. Nossa luta é por uma igualdade, uma sociedade igualitária que aproveita a todos nós enquanto sociedade. Não tem como nós falarmos em progresso, em uma nação próspera, colocando um povo e uma raça na marginalidade, assim como nós não temos como falar em avanço da advocacia sem contemplar toda a advocacia, seja ela assalariada, seja os advogados autônomos, e também nós não estamos falando em tirar o patrimônio das grandes bancas, não é isso. Tá? Nós estamos defendendo o que a gente entende ser o verdadeiro sentido do direito e da justiça. E para isso nós temos que lembrar que nessa advocacia precarizada, nessa advocacia doente, é triste para mim falar e reconhecer que a gente fala tanto em trabalho decente, mas a nossa classe ela ainda não teve acesso a esse trabalho decente. E está lá na farmácia comprando os remédios de enxaqueca, está lá na farmácia comprando os remédios para ansiedade, para depressão, né? E aí eu volto na fala do Dr. Júlio, é uma questão de dinheiro. Tem alguém lucrando muito com essa advocacia precarizada. Então, a nossa luta não é entre raças, a nossa luta é de classes, é de tirar esse lucro desumano, desonesto dessas pessoas que estão ganhando muito, com o adoecimento, o enfraquecimento e o desmerecimento de uma classe que é tão bonita que é a advocacia. Eu acho que é isso. Parabéns pela coragem, doutora Eide, tratar sobre assuntos que mexem em estruturas centenárias. É doloroso, você tem que meio que pegar um pouco leve, tem que, né, colocar pensar muito nas palavras, e aí você tenta um jeito, olha, deixa eu pensar para não ir para o lado politiqueiro,
do lado reaça, não posso ser mal interpretado, mas quando eu falo hoje, eu nem falo como presidente de ordem, eu falo como membro suplente da Federação Nacional dos Advogados, que não tem se negado a tentar destruturar essa estrutura centenária que só nos traz prejuízo. É isso, doutor Júlio, eu devolvo a palavra e agradeço a todos. Boa tarde. Nós que agradecemos pela sua contribuição, doutora Dione, parabéns. Doutora Bruna Cândido, as considerações finais, por favor. Obrigada, doutor Júlio. Parabéns, doutora Dione. Sou sua fã admiradora, desde o congresso lá na sua cidade, na OAB. Muito obrigada por tudo, porque o reconhecimento se faz valer muitas coisas, né? E sempre relembrar é muito importante. Então, é uma honra estar aqui ladeando você e todos os demais colegas que aqui me cercam. É uma honra presidir, ser presidente, mas como a doutora Dione disse, a doutora Eide, a doutora Verusca, enquanto mulheres aqui, para além da questão da vice-presidência, e tenho certeza que com a autorização da maravilhosa doutora Cláudia Luna, estou representando a classe de mulheres e de mulheres negras na advocacia. Então, também trago uma consideração final, para além do meu agradecimento para a doutora Ana Lívia, a qual eu sou muito fã, ela sabe disso, né, doutora Eide, que é vice-presidente, que a advocacia sim, não é um trabalho para os fracos, porém, nós precisamos trazer um olhar de quem está. Eu vou fazer 7 anos na advocacia, vivi muitos anos, muito tempo da advocacia, então eu não acredito que seja impossível sobreviver da advocacia. Eu acredito muito no sistema de mentoria, acredito muito que nós, que estamos começando, precisamos de alguém que pegue nas nossas mãos definitivamente e faça com que nós possamos enxergar como um todo o horizonte, o eixo de trabalhos, possamos amar outras áreas que não aquelas que nós estamos trabalhando, proporcionando outras oportunidades, né? Porque eu tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas que puderam me proporcionar oportunidades, professores, mentores, né? Doutora Graça, doutora Cláudia Luna, doutora Maria Silvia, doutora Marilis, pessoas às quais eu acompanho e que puderam de perto, ou não, ou até mesmo de uma forma indireta, me ajudar, né, a me entender o que eu quero. Como a doutora Dione disse, se você não sabe o que você quer, como é que você vai saber para onde você vai? Então, procure sempre, principalmente nós que precisamos, né, eu precisei me submeter a uma formação de uma faculdade que não tem a classe entre classe A, B e C, a minha não é considerada uma faculdade classe A, eu me submeti a cursos gratuitos na época, porque eu fazia estágio. Então, a ESA tem cursos gratuitos, a própria OAB e outras formas de você conhecer aprimoramento, tentar aprimorar os seus conhecimentos, tentar fazer com que o seu conhecimento seja expandido, para que você tenha mais oportunidades. Procure um mentor, procure no LinkedIn, procure no Facebook, se aproxime de professores ou de pessoas às quais você admira. Eu me coloco à disposição, faço mentoria voluntária, não tenho uma contribuição de vida muito longa, porque tenho apenas 32 anos, mas estou há 15 anos no mundo jurídico, o que eu puder colaborar com os estudantes de direito e formadores de opinião na área jurídica, estou e me coloco à disposição, estendo para a executiva também da Comissão da Mulher Advogada, que certamente atenderão com o maior amor e apreço possível. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Bruna Cândido, nós que agradecemos pela sua ilustre contribuição, que nos enriqueceu muito. Parabéns. Doutora Verusca, suas considerações finais, por favor. Eu espero que eu consiga falar, né? Eu vou tentar ser breve, para a internet não cair de novo. Eu convoco a união, né, da classe da advocacia. Durante a pandemia, a gente pôde perceber o quanto a classe é desunida, e
Enquanto alguns sequer tinham acesso à internet, outros estavam se vangloriando do quanto era bom trabalhar de casa, de forma remota, sequer se importando se o colega não tinha condições e ferramentas de trabalhar. Então, eu convoco isso, convoco a união da classe e peço a ajuda da doutora Eide aí, né, para a gente levantar esse sindicato de classe aqui. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Verusca. Eu também saúdo aqui todos aqueles e aquelas que nos prestigiaram nessa tarde de hoje, nos ouvindo e contribuindo aqui no chat com os questionamentos, as afirmações e tudo mais. Também saúdo aqui todos os profissionais da advocacia, mas também todos aqueles que nos dão suporte, as secretárias, os estagiários, os oficiais, trabalhadores da limpeza, da segurança, né? Todos os profissionais da OAB, das entidades de classe que fazem parte de todo o arcabouço jurídico, porque muitas vezes nós, advogados, esquecemos desses profissionais que estão no nosso entorno e que nos proporcionam estrutura para sermos advogados. E saúdo também, principalmente, os nossos familiares queridos, né? Companheiros e companheiras de jornada que nos acompanham nos nossos momentos de alegria e também de frustrações, porque muitas vezes ficamos frustrados também, né? Então, nessa forma, fechamos aqui os trabalhos de hoje, agradecendo a nossa querida Eidi, que é nossa vice, né? É vice, né? O nome correto? Vice. Isso. E parabenizando também a querida Ana Lívia, que é a nossa presidenta, pela excelente condução desse evento interestadual, né? Porque sabemos as dificuldades que são para deixar um evento como esse ativo. Então, parabéns, ele está extremamente organizado. E um abraço a todos. Doutora Eidi, gostaria de fazer uma fala final? Sim, eu queria mais uma vez agradecer a doutora Rafaela pelo empenho e pela realização. Acho que sem ela nós não conseguiríamos. A doutora Rosana, a doutora Lázara, toda a equipe que compõe a comissão, e em especial a Ana Lívia, que é nossa presidenta. E, Verusca, pode contar comigo, tá? De repente eu até me mudo para Salvador. Então eu também me coloco à disposição, tá, Verusca? Vamos. Que eu vou também. Todos e todas. Vamos, Júlio! Vamos só se for agora. Isso. Está encerrado o painel, né, pessoal? Estamos encerrados. Um grande abraço. Muito Beijo. obrigada. Um abraço.